Neste vídeo, estudaremos a análise do sistema de refrigeração por absorção do brometo de lítio-água baseada na segunda lei da termodinâmica. Esse artigo foi escrito por pesquisadores da Uludağ University, localizada em Bursa, na Turquia. Os sistemas de refrigeração por absorção são muito populares por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eles colaboram com o meio ambiente, o que está de acordo com o protocolo de Montreal e Kyoto. Em segundo lugar, ele utiliza fontes de energia alternativas, como biomassa, energia solar e energia geotérmica, por exemplo. Para entendermos a análise realizada neste artigo, utilizaremos princípios da termodinâmica. Serão eles a primeira e a segunda lei. A primeira lei se baseia na conservação de energia e neste artigo nos mostrará a retirada máxima de calor com o mínimo de energia. A segunda lei apresenta a qualidade e energia do material e nos auxiliará obtendo a maior eficiência com a menor entropia possível do sistema. Outro conceito que utilizaremos é a exergia. Em processos irreversíveis, a exergia é perdida e admite a quantidade de trabalho necessária para completar o processo. Uma vez que os processos reversíveis, muitas das vezes, são apenas modelos ideais, trabalharemos com a irreversibilidade, que é comum à maioria dos processos. Vamos à análise do sistema de refrigeração por absorção. Aqui, possuímos uma ilustração que representa o sistema de estágio único. Ele é formado por um gerador, um condensador, um permutador de calor refrigerante, um evaporador, um absorvedor, uma bomba de solução, uma válvula de expansão e um permutador de calor de solução. Para fazer análise do sistema a partir da primeira e segunda lei, podemos fazer a análise do sistema a partir da primeira e da segunda lei para cada componente. Começaremos obtendo o gerador. Podemos aplicar a primeira lei, que diz que variação de energia sobre variação do tempo é igual a calor mais trabalho mais a vazão mássica vezes a entalpia de entrada menos a vazão mássica de saída vezes a entalpia de saída. Como o sistema está em estado estacionário, esse termo é zero e também como não há trabalho vale zero. Rearranjando a equação, temos que calor é igual a vazão mássica de saída vezes a entalpia de saída menos vazão mássica de entrada vezes a entalpia de entrada. Como o sistema avaliado é o gerador, temos que, como vazão de saída, nós temos o número 10 e o 1. E de entrada, nós temos o número 9. Reescrevendo a equação, temos que o calor do gerador é igual a vazão mássica vezes a entalpia de saída, representada por esse termo, menos a vazão mássica vezes a entalpia de entrada. Temos aqui o calor do absorvedor, o calor do condensador, calor do evaporador, o calor do permutador de calor da solução, do permutador de calor refrigerante e o trabalho realizado pela bomba. Bom, as principais perdas de energia em um processo são devido à dissipação, transferência de calor, diferença de temperatura e expansão irrestrita. Para cada componente individual do sistema de refrigeração por absorção, a taxa de perda de energia é uma equação escrita da seguinte maneira. Por exemplo, para o gerador, M, que é a vazão mássica de 9, vezes a energia específica de 9, menos a vazão mássica de 10, vezes a energia específica de 10, menos a vazão mássica de 1, vezes a energia específica de 1, mais o calor do gerador, vezes 1 menos a temperatura inicial sobre a temperatura do gerador. Bom, mas o que é essa energia específica? A energia específica, ela pode ser descrita
como a variação de entalpia menos a temperatura inicial vezes a variação de entropia do sistema. A contribuição para a perda de energia do sistema pode ser encontrada. Parâmetros utilizados para medir o desempenho dos refrigeradores são esses 4 seguintes, que são o coeficiente de desempenho, a taxa de circulação, a eficiência energética e a razão de eficiência. Bom, o coeficiente de desempenho ele pode ser descrito como o calor do evaporador sobre o calor do gerador mais o trabalho realizado pela bomba. A taxa de circulação ela é a vazão mássica de 7 sobre a vazão mássica de 1. A eficiência energética ela é dada pela seguinte fórmula: menos o calor do evaporador vezes 1 menos temperatura inicial sobre a temperatura do evaporador dividido pelo calor do gerador, 1 vezes 1 menos a temperatura inicial dividida pela temperatura do gerador mais o trabalho realizado pela bomba. A razão de eficiência é dada pelo coeficiente de desempenho dividido pelo coeficiente de desempenho de Carnot, que pode ser expresso por esta equação. O coeficiente de desempenho de Carnot, ele nada mais é do que o máximo possível de coeficiente de desempenho do sistema de refrigeração por absorção, e ele é definido por essa equação. Bom, utilizando a primeira lei da termodinâmica, que fala sobre a conservação de energia, foi criada a tabela 1. A tabela 1 ela é a taxa de transferência de calor de componentes e parâmetros de desempenho do sistema. Abaixo também são mostrados os parâmetros que foram determinados para a aplicação da lei. Nota-se que o gerador possui maior carga de calor, seguido do absorvedor, que é esse aqui. O gerador, a taxa de transferência de calor dele em kW é 2.985 e do absorvedor 2.502. Bom, um comportamento semelhante é visto na tabela 2. Essa tabela ela foi criada com base na segunda lei, que fala sobre a qualidade de energia e de material. E ela apresenta as taxas de perda de energia dos componentes. Novamente, o gerador lidera, possuindo a maior energia, seguido do absorvedor. As outras taxas são muito pequenas em relação a todas, considerando-as assim insignificantes. Em ambos os casos, a bomba, que é essa bomba aqui, a bomba de solução, ela realiza um trabalho muito pequeno. Agora, veremos gráficos plotados para análise dos parâmetros adotados. Começamos pela figura 2, que mostra o gráfico dos parâmetros coeficiente de desempenho, que no gráfico é representado pela sigla COP, e a taxa de circulação, que no gráfico é representada pela sigla CR, para temperaturas do evaporador e do condensador versus a temperatura do gerador. Esta mesma análise gráfica da perda de energia não dimensional com a temperatura do gerador em diferentes temperaturas do condensador e do evaporador foi realizada para o absorvedor, o condensador, o evaporador, para os permutadores de calor, a bomba de solução e a válvula de expansão. Concluímos então que a perda de energia não dimensional no absorvedor, ela aumenta com o aumento de temperatura do condensador, gerador e evaporador. Já a perda de energia não dimensional do condensador, ela aumenta com o aumento de temperatura do condensador e do gerador. No evaporador, diminui com o aumento de temperatura do evaporador e do condensador. No permutador de calor da solução, aumenta com o aumento de temperatura do condensador e com a queda de temperatura do evaporador. Para o permutador de calor refrigerante, diminui com a queda de temperatura do evaporador.
Para a bomba, aumenta com o aumento da temperatura do condensador e gerador e com a queda de temperatura do evaporador. Finalmente, para a válvula de expansão refrigerante, aumenta com o aumento de temperatura do condensador e gerador e com a queda de temperatura do evaporador. Os resultados mostram que o desempenho do sistema de refrigeração por absorção aumenta com o aumento das temperaturas do gerador e do evaporador, mas diminui com o aumento das temperaturas do condensador e do absorvedor. Perdas de energia nas válvulas de expansão, bomba e permutadores de calor, especialmente o permutador de calor refrigerante, são pequenos em comparação com outros componentes. A maior perda de energia ocorre no gerador, independentemente de condições operacionais, o que, portanto, torna o gerador o componente mais importante do ciclo.